Meus cumprimentos a todos, e dando início à audiência do processo em que autor do Ministério Público Federal, o presente doutor Ivan Cláudio Acemax, pelo Ministério Público Federal, nesse processo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ausência justificada, presença do doutor Cristiano Zanin e videoconferência em Osasco, pelos cumprimentos. Doutor Guilherme. Bom dia, doutor Elisnei, bom dia, doutor Ivan, bom dia a todos os colegas de Brasília e demais localidades. Bom dia. Bom dia. Doutor Guilherme também, Pedro Gonçalves, cumprimentos. Marcelo Bahia Odebrecht, o processo está suspenso, que vai ser ouvido agora. Advogado doutor Tiago Hilbert. Bom dia, excelência. Sim. Também bom dia. Bom dia, excelência. Doutor Taiguara Rodrigues dos Santos. Doutor Pedro que está presente, tem algum advogado lá, doutor? Não, só eu. José Mano de Deus Camano, também está. Bom dia. E Daniel, doutor Daniel também. Nós vamos iniciar então com a oitiva do senhor Marcelo Bahia Odebrecht. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, excelência. Doutor Elisnei, só uma questão. Eu gostaria, respeitosamente, de apresentar aquela contradita que tem apresentado de praxe, sem posicionamento de Vossa Excelência, mas pediria apenas para que fosse feito o registro dessa contradita, tendo em vista que, ao nosso ver, respeitosamente, entendo que o doutor Marcelo Odebrecht tem interesse no desdobramento do processo. Doutor, já está tudo mais, o Ministério Público se posicionou ao contrário outra vez, o senhor mantém, eu aceito. Então já está mais ou menos tudo mais ou menos escrito, então fica o registro, a mesma decisão do indeferimento da contradita, com as razões de que foram delineadas anteriormente, e justamente que eu repito agora para o senhor Marcelo Odebrecht. O senhor aqui está prestando compromisso não pelo Código de Processo Penal, de testemunha dentro desses parâmetros do Código de Processo Penal, senhor Marcelo, mas sim por força da Lei 2.850, de 2013, que diz que todo colaborador tem o dever de dizer a verdade. O senhor está ciente disso? Sim, excelência. Muito bem, então nós vamos iniciar. O senhor viu os nomes dos réus, os outros réus que estavam inicialmente nesse processo, e além de também os réus aqui, houve a absolvição sumária de alguns crimes, e alguns integralmente, outros parcialmente, por isso que nós estamos aqui com os que foram citados agora. Eu vou passar a palavra ao Ministério Público Federal para iniciar fazendo as perguntas, depois os advogados de defesa, se eu tiver alguma dúvida, eu farei ao final. Pois não. Excelência, apenas uma questão com o do colaborador, eu gostaria de pedir que ele preste depoimento fora do enquadramento da câmera, a fim de que seja preservada a imagem na forma da lei 2.850, como foi feito em outras audiências. Dava só colocá-lo eu só estou pegando só para olhá-lo, aí se ele puder vir mais para cá, aí a gente... Perfeito. Então, então pronto, agora eu sei que é o senhor mesmo, não tem outro Marcelo aí com essas características, né? Todos concordam. Então vamos iniciar, já está sem imagem. Doutor Ivan. Bom dia. Todos. Marcelo, para iniciar, eu queria que o senhor contextualizasse a situação. O senhor foi denunciado nesse processo, posteriormente houve o processo de colaboração dos funcionários da sua empresa e com a oferta de benefícios. Houve algum anexo específico sobre esse caso? O benefício decorre de um contexto geral? Qual é a situação específica sobre a exportação de serviços pelo BNDES para o Odebrecht? Esse caso, eu não tinha, na verdade, falado nada, porque eu não tinha me envolvido. Na verdade, é o seguinte, eu não tive nenhuma relação com esse assunto da contratação do sobrinho. E o que eu soube depois, e como eu também não era responsável pela relação com o presidente Lula, então, na verdade, isso nem constava nada nos meus anexos. Quando veio a denúncia, eu ainda não tinha fechado a sua colaboração, eu apenas citei um dos meus anexos o que eu sabia.
E o que era basicamente era o seguinte, que eu tinha escutado do nosso diretor de Angola, posteriormente aos fatos, que tinha havido essa solicitação de apoio. Ponto final. Foi o que eu citei, porque na verdade eu não tive nenhum envolvimento nesse assunto, nem mesmo tive domínio dos fatos, entendeu? Solicitação de apoio, pode esclarecer melhor? Não, o que eu soube foi por volta de 2011, Ernesto Baiardi, que era o nosso diretor lá em Angola, ele me alertou, comentou comigo, que houve um pedido de Lula, não sei se a meu pai ou Alexandrino, para que nós pudéssemos subcontratar o sobrinho dele lá em Angola. Eu não sei se nesse mesmo comentário ou no seguinte, ele me avisou que na verdade tinha rescindido todos os contratos. No fundo ele me comentou isso porque como os contratos foram rescindidos, ele tinha receio de que o presidente Lula viesse a comentar com meu pai e esse me procurasse. Então basicamente isso é o que eu soube todos os fatos, não tive nenhum envolvimento. Tempos depois, eu soube através de Alexandrino, aí sim eu soube diretamente através de Alexandrino, que houve um novo pedido de apoio por conta das dificuldades que o sobrinho estava tendo, a questão dos contratos e tudo mais. E como eu já sabia essa altura do caso anterior, eu desincentivei Alexandrino a fazer qualquer tipo de acordo. Tudo que aí eu soube. Eu não sei se foi feito ou não algum tipo de acordo nesse segundo momento. Posteriormente, mas aí eu não posso confirmar nem quem me falou, eu acho que foi um advogado meu que me falou durante a colaboração, de que a gente tinha feito algum tipo de acordo nesse segundo momento. Mas então não tem como dizer, eu nem sei quando nem por que eu soube isso. Então a sua posição nesse processo não seria, pelas suas declarações, de co-réu colaborador, mas sim de alguém que só sabe alguma coisa, é isso? Exatamente. Eu, inclusive, minha defesa procurou extensivamente aí, a Procuradoria para alertar esse fato de que eu não tenho nada a ver com este assunto, mas infelizmente não quiseram alterar a denúncia. Voltando um pouco na lógica da denúncia, a lógica da denúncia se baseia que essa exportação de serviços para o exterior foi feita também visando a facilidade de superfaturamento das obras lá. Qual foi a sua posição, a posição da empresa na colaboração a respeito desse possível superfaturamento? Eu, de minha parte, eu nunca condicionei, nunca solicitei, fora a questão da específica da ação penal de sexta-feira do rebate de Angola, fora essa questão específica que está naquela ação penal, nunca houve nenhuma solicitação a mim e nenhum oferecimento a mim, e nem que eu conhecesse de contrapartidas relativas a financiamentos de Angola ou qualquer outro país. Eu sempre disse que a questão do financiamento da exportação não havia nenhum crime nisso, e, na minha opinião, o que se fez no Brasil ao criminalizar o financiamento de exportação, isso sim, para mim, foi um crime. Essa é a minha opinião. Então, na exportação de serviços, não houve superfaturamento nas obras? Essa é a posição do colaborador? Veja bem, dizer que houve superfaturamento nas obras, eu não posso afirmar se as obras, quando foram contratadas, qualquer obra, eu nunca soube nenhum superfaturamento na empresa. Agora, eu não posso assegurar que uma outra obra não tenha sido contratada de modo superfaturado. Isso eu não posso garantir, nem aqui no Brasil, nem no exterior. Só quem pode saber isso é quem contratou a obra. Agora, o que eu posso afirmar ao senhor é que tem uma certa irrazoabilidade nessa questão do superfaturamento exterior, porque, em tese, vamos supor que a gente tenha conseguido lucrar, ter um lucro maior nas obras do exterior. Isso é ótimo para o Brasil, porque significa que o Brasil está exportando com mais lucro. É querer o Brasil
criminalizar um lucro maior no exterior é a mesma coisa que dizer que a Vale do Rio Doce, quando ela exporta minério de ferro, ela tem que ter um lucro de 5% e não de 50%. Eu entendo que o Brasil deve incentivar suas empresas brasileiras a exportar com o maior lucro possível. Então, eu não consigo entender essa questão do Brasil estar querendo olhar eventuais lucros além do que poderiam ser conseguidos. Então, eu acho que não sou de superfaturamento, mas eu acho que o Brasil deveria sim ficar satisfeito de se a gente conseguiu lucrar mais do que a média. Bem, essa exportação é subsidiada pelo governo com impostos pagos por todos. Qual era o retorno em empregos para o Brasil? Sobre a sua manifestação do porquê está preocupado com o superfaturamento é que, curiosamente, como aponta a denúncia, todas as exportações de serviços foram países com uma tradição não tão democrática, onde a empresa não encontraria o Ministério Público e um Tribunal de Contas tão interessados em identificar o possível superfaturamento. Doutor, eu discordo desse assunto. Primeiro, como eu disse para o senhor, eu acho que se a gente lucrar mais é bom para o Brasil. Segundo, eu não acho que vem necessariamente a questão de subsídios. Existe linha de crédito no mundo todo para exportação de bens e serviços. Todo mundo, quando pratica exportação de bens e serviços, Estados Unidos, Espanha, Itália, China, as linhas são as mesmas. Então, na verdade, o Brasil tem linhas de financiamento à exportação que elas competem com a China, Europa, Itália, Espanha. E veja bem, então é uma competição entre países para ver quem consegue exportar mais bens e serviços, que é uma cadeia de alto valor agregado na exportação. O senhor tem ideia também, a gente nem utiliza só o BNDES. Em muitos dos nossos contatos do exterior, nós obtemos financiamento de exportação, às vezes até com taxas mais baixas do que o BNDES, dos Estados Unidos, da Itália, da França, da Alemanha, da China. Então, tem muitos contatos do exterior que não tem nada a ver com financiamento do BNDES. E tem financiamento desses países. E a gente não vai para o BNDES porque a gente não conseguia taxas do BNDES que fizesse a gente competir com as taxas que os próprios Estados Unidos ou outros países ofereciam. Então, eu acho que é uma história que vamos entender um pouco melhor isso. Não existe, a meu modo de ver, nenhuma ilicitude, nenhuma imoralidade, muito pelo contrário. O financiamento da exportação no Brasil sempre foi uma coisa extremamente positiva para o país, e eu acho um equívoco que está se fazendo ao tentar criminalizar algo que é muito positivo para o Brasil, sempre ser por emprego. Essa comparação com os Estados Unidos é interessante, porque os Estados Unidos tem uma taxa média de juros de 1,72%, se subsidiar, o governo vai estar pagando talvez 1%. Na época que se faziam obras no exterior, a nossa taxa aqui era 10, 11, 12, entregava 2, o governo estava subsidiando 8. Mas voltando, vamos para dentro do país que o senhor referiu, nas obras realizadas no país, objeto de colaboração dos executivos da empresa, foi admitido algum superfaturamento em alguma obra, em algum estádio construído? Eu não conheço a colaboração dos outros, tá? E a colaboração dos colaboradores exteriores está sob sigilo que eu saiba. Agora, eu não sou de nenhum superfaturamento reconhecido. Agora, isso foi o que eu sou, mas eu não tenho conhecimento. E eu, de minha parte, nunca tive conhecimento de nenhum superfaturamento no exterior, e nem aqui no Brasil. Mas a lógica da cooperação, da colaboração aqui no Brasil, digamos então, para fugir desse assunto do exterior, era o de que houve pagamento de propinas, correto? Veja bem, o próprio Ministério Público lá, está vendo aí na mensagem da Intercept, que está saindo, veja que consistência, o próprio Ministério Público naquela mensagem já sinaliza que ele mesmo reconhece que a questão de propinas é o mínimo. Só que, infelizmente, da maneira que foi divulgado, parece que foi. Eu discordo dessa quantidade de propina que disseram que havia, nunca soube que havia, eu sempre soube, reconheço,
que havia muito caixa 2. Caixa 2 no Brasil era uma prática, eu dizia que não tinha campanha no Brasil feita sem caixa 2, tá? Isso aí é verdade. Agora, eu acho que transformar esse caixa 2, que era uma prática, digamos assim, tinha um instituto eleitoral, reconheço ela, transformar todo esse caixa 2 em propina é criminalizar a política no Brasil de uma maneira, meu modo, bem equivocada. Então, a mim eu respondo pela minha colaboração e pelo que eu falei. Agora, se pessoas acertaram propinas e disseram que acertaram, é porque eles têm que responder. O que eu posso responder é pela minha colaboração. Não, perfeito. Essa sua lógica sobre Caixa 2 é interessante e é um ponto de vista jurídico para ser explorado, provavelmente nas alegações finais e tal. Eu estou buscando o contexto fático. Quando o senhor assume que pagaram propina, seja para Caixa 2 ou que seja forma, como é que se recupera esse dinheiro se não for superfaturando obras? É essa parte do contexto fático que eu gostaria de entender, porque tem reflexo nesse processo. Eu vou aqui citar então como exemplo, para ficar claro, já que nesse caso não consigo chegar, a minha ação penal de sexta-feira, que está nesse mesmo juízo. Veja bem, nesse caso foi nos pedido, foi nos solicitado um pedido de contrapartida. Nós aceitamos e essa contrapartida saiu do nosso lucro. Ou seja, nós já tínhamos as obras contratadas, não houve superfaturamento e a gente simplesmente teve que reduzir nosso lucro para pagar um pedido de contrapartida que nos foi solicitado. Na verdade, o que acontece é que quando a gente aceitava pagar a Caixa 2, lucro saía do nosso lucro. Marcelo, eu vou lhe solicitar apenas para esclarecer, porque esse áudio depois vai ser ouvido pelo tribunal, possivelmente. Quando o senhor se refere ao processo de sexta-feira, imagino que tenha sido sexta-feira passada, qual era o processo, só para ficar claro para quem for escutar isso? Era a ação do rebate Angola. Que é outro processo... Os 64 milhões de reais dado ao partido político que são réus, no caso dele está suspenso. Sim. O ex-presidente Lula. Não, só para esclarecer, porque eu fico imaginando que o tribunal não vai entender nada quando se fala do processo de sexta-feira. Perfeito. Mais um ponto apenas, a questão das palestras. Nessas obras no exterior, tem vários relatos aqui que o ex-presidente Lula ia com Marcelo Alexandrino, em voo jato particular, em tese da Odebrecht, realizava palestras no exterior, onde haviam encontros, depois havia encontros com a presidente, classe política do país. Qual é a sua manifestação sobre isso? Essas palestras eram pagas pelo interesse da empresa? Olha, eu vou aqui explicar o que eu sabia sobre a palestra. Agora, eu peço aqui, da mesma maneira que eu falei aqui na sexta-feira, eu levo de novo. Infelizmente, aquilo que eu sabia através de Alexandrino, meu pai. E os dois têm várias contradições nos depoimentos dele em relação ao que ele me contava à época. Então eu vou dizer para o senhor aqui o que eu sabia à época, mas alertar em relação a essas contradições, do que eles me falavam à época, do que eles estão dizendo agora no depoimento. Então, agora, dito isso, o que eu sabia à época foi o seguinte, que houve um combinado do meu pai com Lula, ou Alexandrino, meu pai com Lula, não sei ao certo, entendeu? Para se fechar algumas palestras. Assim como eu soube, várias outras empresas também no Brasil e no exterior contrataram o presidente Lula para fazer palestras. Qual foi realmente a razão pela qual meu pai e essas outras empresas acertaram a contratação das palestras? Eu acho que o mais correto é expulsar diretamente deles. Sim, mas qual era, como o senhor referiu contradições, qual era a versão que o senhor sabia que eles haviam lhe passado? Haviam contratado? Tinha alguma razão extra? Era para... Na verdade, o que eu entendi na época é que havia duas razões, tá? Uma, existia de fato uma intenção de ajudar o Instituto Lula, como nós ajudamos o Instituto FHC,
se daria através, basicamente, de palestra. Na época do Instituto FHC foi feita uma doação, assim como outras empresas. E havia também, pelo que eu entendi também, havia uma percepção nossa, e eu comungo totalmente com isso, de que o presidente Lula era uma pessoa que tinha uma imagem bastante positiva em vários países que a gente atuava, e, portanto, ao contratar ele e levar ele para uma palestra, não deixava de ser um trabalho de relações públicas. Então, eu acho que havia, sim, tanto um interesse, digamos assim, de ter esse trabalho de relações públicas, como havia o interesse de algum modo, se ajudar o Instituto Lula. Qual é, na verdade, o peso de cada um desses dois? Aí é só quem decidiu, que foi no caso meu pai, que pode dizer. Perfeito. Pela sua própria narrativa, essa era a visão que o senhor tinha pelo que ouviu deles à época. Mas o senhor referiu também que, atualmente, tanto o Alexandrino quanto o Emílio Odebrecht estão apresentando versões diferentes. Quais seriam as atuais versões que eles apresentam? Não, veja bem, a questão diferente é a seguinte, eu falei isso de maneira genérica, não falei exatamente sobre as palestras. A questão é a seguinte, por exemplo, naquela época, eu tinha uma conta corrente, que eu e Palocci administrasse, que na verdade pertencia ao PT Lula, e que na verdade era fruto de um combinado de Lula com meu pai. Mas isso é o que eu escutava de meu pai, e é o que eu escutava de Palocci. Então, na verdade, quando havia pedidos de valores para ajudar o PT, saiu dessa conta corrente. Eu, obviamente, como a relação de Lula pertencia a meu pai, eu tinha que referendar esses valores com ele, pescar a autorização dele. Só que ele agora me disse, ele está dizendo nos depoimentos, que nunca conversou com o Lula sobre valores. Então, aí eu sei o que ele me disse à época, mas ele mesmo já declarou que ele falava para mim uma coisa, falava para Lula outra. Então, na verdade, isso é esclarecido. Agora, o que eu posso dizer é o que eu sabia à época e sabia através da Alexandrino, Palocci, meu pai, antes de talvez meu pai Pedro Novis, mas eu nunca soube diretamente. Eu, pessoalmente, Marcelo, nunca tive nenhuma tratativa de natureza ilícita com o presidente Lula e nunca presenciei ninguém falando com ele sobre nada de ilícito. Então, o que eu sei é o que eu ouvi falar. Não, perfeito. O senhor referiu a questão do Emílio. E do Alexandrino, qual seria a contradição entre o que ele falava e o que ele fala atualmente? É verdade, eu acho que o Alexandrino também se baseia muito nos depoimentos de meu pai. Eu acho que também tem coisas que o Alexandrino viu falar de meu pai, e agora ele não sei, mas o grosso é o seguinte, na verdade, eu acho que o grande ponto da questão é que tem alguns itens que eu tinha obtido de meu pai informação de que ou ele tinha falado com o Lula, ou ia falar com o Lula, eu autorizava, entendeu? Mas que basicamente nesse momento ou ele esqueceu, que está no direito dele, ou ele disse que falava comigo uma coisa, falava com o Lula outra. Então isso é que precisa esclarecer. O que eu digo é o seguinte, eu não posso acusar alguém, e eu sempre deixei bem claro em todas as minhas colaborações, em todos os meus depoimentos, sempre, não foi só o de sexta-feira passada, nessa ação penal do Debate, em todas as ações penais que eu tive, em toda a minha colaboração, eu sempre deixei bem claro que eu nunca tive relação nem responsabilidade pelas tratativas com o presidente Lula, e que elas não eram de minha responsabilidade. Isso eu sempre fui muito claro, inclusive as provas e evidências que eu trouxe, que vinculavam Lula aos acertos que eu fazia com o Palocci, com o combinado Palocci, eram provas indiretas e que vinham muitas das conversas com meu pai e com o Palocci. Então isso é que precisa ser esclarecido. Porque senão fica uma situação desconfortável, entendeu? Perfeito. Mais um questionamento, o senhor referiu a contradições do depoimento do Alexandrino. Na colaboração sobre esse fato, inicialmente o Alexandrino referiu a existência de um pedido de pagamento para o Taiguara, sem contraprestação de serviço, só me engano de 300, 400 mil reais. Depois ele voltou atrás, depois de receber o benefício, claro. O senhor recorda de o Alexandrino ter referido alguma coisa na época sobre isso? Não, eu não recordo. Eu acho que Alexandrino, o que eu soube de Alexandrino,
foi desse segundo pedido, já bem depois que o sobrinho depois que a empresa lá teve os contratos recém-vencidos, e em algum momento Alexandrino me disse que houve esse novo pedido de Lula, não sei se a ele ou a meu pai, para que a gente visse como é que a gente podia ajudar o sobrinho. Mas eu, de fato, eu não sei ao certo o que aconteceu. Eu soube, como eu falei para o senhor, acho que meus advogados, durante a colaboração, me disseram que parece que teve, nesse segundo momento, algum tipo de apoio que a gente deu. Agora, isso aí eu não sei afirmar. Não, perfeito. Quando ele referia a questão de ajuda, seria, o senhor entendeu que era uma ajuda de fornecer mais um contrato de trabalho ou era uma ajuda financeira direta? Chegou a entender qual seria o contexto? Eu acho que a intenção era mais, talvez contratar ele para um serviço, entendeu? Ou eu não sei se ele ficou com alguma fatura retida ou alguma reivindicação da obra que tinha que acertar. Eu não me lembro qual foi exatamente o que ele me explicou, até porque na hora que ele me falou isso, e eu já sabia, aí essa altura eu já sabia porque a Ernesto tinha me contado, eu decidi ver ele, porque ele disse, Alexandre, isso é um assunto de obra, o que é importante você entender é o seguinte, esse tipo de pedido para a gente contratar pessoas, é uma coisa extremamente comum. Isso vinha tanto de pessoas das mais diversas relações do setor empresarial, relações do setor pessoal, relação pessoal sua, ou relação política. Então, esse tipo de pedido para a gente ajudar alguém, contratar alguém, até como integrante muitas vezes, não apenas como subcontratista, isso é super comum. Em geral, o que nós fazíamos era que se houvesse oportunidade, a gente dava oportunidade. Agora, se a pessoa não performasse, a gente simplesmente não levava à frente. Então a gente entendia que, digamos assim, o nosso compromisso, se fosse possível, era apenas de dar oportunidade. Mas se a oportunidade não fosse bem, digamos assim, performada, a gente não passaria a ter nenhum compromisso com essa pessoa. Ou seja, mesmo as pessoas, nesse caso, que recomendavam, depois não se envolviam. Agora, isso é extremamente comum. Não foi só, com certeza não foi só o sobrinho, não foi só o Lula que pediu pelo sobrinho dele. Vários empresários, várias pessoas das relações pessoais, vários políticos, das relações dos mais diversos executivos, fizeram esse mesmo tipo de pedido similar. Isso é muito comum no meio empresarial, viu, doutor? Não, perfeito. Lhe agradeço. Sem mais perguntas, excelência. Vou passar a palavra. Aqui. A gente já está com. Vamos começar aqui. Quem quer começar aí, doutor Daniel? Pode passar para o doutor Cristiano. Doutor Cristiano Zanin, o senhor pode começar perguntando então. Excelência, por hora não tem perguntas. Certo. Doutor Daniel. Bom dia, doutor Marcelo, tudo bem? Bom dia. Doutor Marcelo, eu vou ser muito direto aqui, nos termos que a denúncia imputou ao senhor e às outras pessoas o fato principal aqui da acusação. E eu queria que o senhor me respondesse se isso é verdadeiro ou falso. A denúncia, em suma, fala que o senhor negociou com o ex-presidente Lula pagamentos da ordem de 20 milhões por meio da contratação da empresa Exergia de Taiguara em favor de financiamentos do BNDES e a exportação de serviços em Angola. Isso é verdadeiro ou é falso? Falso. Perfeito. O senhor estava nos relatando aqui sobre esse processo que teve audiência na sexta-feira, tem um termo de colaboração que eu acredito que coincide com o objeto desse processo que o senhor foi ouvido na sexta-feira, que fala sobre um pedido de vantagem devida por parte do senhor Paulo Bernardo, no montante de 40 milhões de dólares, em favor da ampliação da linha de crédito do BNDES para exportação de serviços para Angola. Eu acredito que é esse o objeto do processo, o outro processo que o senhor responde nessa vara, correto? Correto. Tá. Nessa tratativa com o senhor Paulo Bernardo, houve algum entendimento sobre a contratação da empresa Exergia de Taiguara? Não. Perfeito. Eu não tenho mais perguntas, excelência.
Eu sou advogado dos dois, né? O senhor quer fazer pergunta, o doutor Cristiano também. Certo. Senhor Marcelo Odebrecht, o senhor era, nesse período de 2008, o senhor pode dizer qual era a sua posição na empresa, quando o senhor se tornou presidente da empresa, qual era nessa época de 2008 em diante? Ou até antes? Excelência, até entre 2002 e 2008, eu fui presidente da construtora e me reportava ao diretor-presidente da Odebrecht, Pedro Novice, que por sua vez se reportava a meu pai, Emílio Odebrecht. Em 2009, eu assumi como diretor-presidente no lugar de Pedro Novice e passei a me reportar diretamente a meu pai. Isso foi até 2015. O seu pai, então, era como se estivesse acima do senhor na empresa, na organização? Sim, eu me reportava ao meu pai e antes de mim, antes de 2008, eu me reportava a Pedro Novice e, por sua vez, se reportava ao meu pai. Certo. Como foi? Por que os senhores dividiram que só o seu pai teria que conversar com o presidente Lula? Como é que foi? Eu não entendi bem. O senhor não fazia não estou falando nada disso, contato mesmo, contato pessoal, empresarial. Por que os senhores faziam essa divisão? Não, veja bem, Excelência, na verdade, cada digamos, político, cada empresário tinha sua relação dentro da organização. É importante o senhor lembrar o seguinte, eu quando assumi como diretor-presidente em 2008, 2009, já era nos 2 últimos anos do governo do Lula. Então, na verdade, os contatos que eu tive com o Lula foram contatos basicamente sempre com a presença de meu pai, às vezes acompanhava ele em alguns eventos, mas a relação de Lula, ela foi construída desde a década de 90 com meu pai, então era a relação dele. Assim como outras relações, eu sempre disse, por exemplo, se perguntarem qual que era a relação de Dilma dentro da organização, estou dizendo bom ou ruim, mas a pessoa da responsabilidade pela relação da presidenta Dilma era eu. Se perguntarem assim, outros políticos da minha geração, a responsabilidade era minha. Agora, no caso específico de Lula, por uma questão histórica, era de meu pai. Não houve essa divisão, ela já era. Então, eu nunca tive essa relação com o Lula. Então, mesmo quando eu assumi em 2009 como diretor-presidente, e mesmo antes de mim, Pedro Novice, a relação sempre foi, seja do Lula, seja na época do Pedro Novice, seja na minha época, a relação do Lula sempre foi meu pai. Porque eu sempre digo para você, senhor, lógico, a partir de 2010, por exemplo, quando o Dilma assumiu, por uma questão de geração tudo, não, a relação com a presidente Dilma, essa sim era minha. Então, por exemplo, se viesse a ter qualquer tipo de tratativa com a presidente Lula, ela sim seria de minha responsabilidade, porque era da minha relação. Então, a questão da responsabilidade da organização era de quem detinha a relação. No caso específico do presidente Lula, a relação é meu pai. Se permite, referente, eu acho que o Dr. Marcelo se referiu à presidente Dilma, na verdade, fazendo referência ao presidente Lula. Não, eu falei assim, no caso da presidente Dilma, a relação seria minha, porque a responsabilidade da relação dentro de casa era minha. Então, por exemplo, se houvesse qualquer coisa, se houver qualquer tipo de negociação com o governo Dilma que envolvia a Dilma, a responsabilidade seria minha. Desculpe se atrapalhar, no caso de Lula, seria meu pai. Ficou claro no contexto que o senhor fez referência. Ele foi uma presidente do Doutor Cristiano, o senhor pode repetir? O senhor pode. Está dentro do meu apartamento, está concedido. Não está concedido. O senhor pode perguntar, depois eu volto a perguntar. Só que não saiu bem a pergunta aqui. O senhor pode de novo perguntar? Desculpa, na verdade era toda uma observação que eu fiz. Me parece que ao fazer a resposta, a Vossa Excelência, formular a resposta, o Dr. Marcelo deixou claro que a relação dele era com a presidente Dilma e não com o presidente Lula. Mas, ao formular a resposta, me parece que houve ali uma inversão acidental nessa referência. Era só essa observação. Excelência, se me permite, só para que esse assunto fique mais claro, vou dar um exemplo seguinte. Tem um governador de Estado. O governador de Estado, ele normalmente é da relação de algum diretor superintendente nosso. Portanto, qualquer pedido, qualquer negociação
Não quer dizer natureza lícita ou ilícita. Qualquer negociação que envolvesse aquele governador do Estado, ela se aprovava dentro do âmbito daquele diretor que tinha relação, ela não vinha para mim. Então, o que era muito disciplinar é o seguinte: todo mundo dentro da UNE, todo político, todo grupo empresarial, tinha o que ele chamava padrinho interno, aquela pessoa que era responsável pela relação. E tudo que cabia que tinha relação com essa pessoa, cabia a essa pessoa a decisão. Para que não houvesse duas pessoas dentro da organização decidindo pela mesma pessoa, porque aí ia gerar confusão. Muito bem. O senhor conheceu o senhor Taiguara Rodrigues ou José Emmanuel? Que estão aí, são os réus que estão aqui estão até aí na videoconferência, José Emmanuel de Deus Camano Ramos e Taiguara Rodrigues dos Santos. Os conheceu em algum momento antes dessa audiência? Excelência, eu tenho quase certeza que não. De repente me encontrei num desses eventos que ia e me apresentaram, mas eu estou olhando aqui, eu tenho quase certeza que não. Não me lembro de ter estado com ele. O senhor foi a alguma palestra com o ex-presidente Lula acompanhando, se ele foi, se o senhor sabe dizer se ele foi? O senhor chegou a acompanhá-lo em Angola, nas palestras? Essa dúvida eu tive, eu não consegui ter certeza não. Eu acho que eu já tive em uma das palestras do presidente Lula na Venezuela. Quando ele foi à Venezuela, eu estive com ele e uma viagem que ele fez a Cuba, mas que eu não sei se tem palestra. Eu acho que em Angola, eu tenho quase certeza que eu não tive. Mas não posso afirmar com segurança não. O senhor sabe dizer como é que era feito esse pagamento, custear? Como é que era feito nessas palestras? O senhor tem conhecimento de como era feito o pagamento? Das palestras do Lula? Se não souber, não tem problema. Se o senhor sabe. Eu não sei, eu imagino que as palestras eram feitas pagamentos diretamente ao Instituto Lula de maneira oficial, porque inclusive o Instituto precisava disso. Agora, o que eu posso dizer para o senhor é o seguinte: inclusive eu já, nos autos da ação penal do sítio, eu faço referência a isso e eu apresento e-mails que corroboram isso. O que eu pessoalmente vi foi o seguinte: quando chegou mais ou menos em 2010 eu acho, e eu soube desse combinado de meu pai com o presidente Lula por conta das palestras que a gente iria apoiar, o que eu fiz na minha relação com o Palocci foi dizer assim: pô, Palocci, meu pai vai acertar vários apoios financeiros ao presidente Lula, inclusive palestras, apoio de avião. Então eu combinei com o Palocci, isso eu não avisei, ou seja, não era para Lula saber disso, que a gente estaria fazendo, digamos assim, um desconto, acho que se não me engano foi 15 milhões de reais na planilha italiana, para fazer frente a esses pedidos que meu pai e Lula estariam combinando, de palestra, de avião, qualquer pedido de doação para o Instituto Lula, mas foi um acerto meio Palocci genérico e que, inclusive, a gente não queria que esse assunto chegasse ao presidente Lula, para ele não achar que as coisas estavam, digamos assim, sendo cri-cri ou qualquer coisa, entendeu? Mas houve essa referência, mas isso foi um acerto meio de Palocci de uma questão genérica em relação aos pagamentos que foram feitos ao vereador. Eu explico bem essa questão nos autos e nas minhas delegações finais da ação penal do sítio. Certo. Muito bem. O senhor, estou perdendo a pergunta agora, mas eu quero mais ou menos nessa continuidade aí. O senhor colocou-se na planilha italiana, da qual o senhor se refere, essas palestras, elas ficavam registradas lá como palestra, vamos descontar? Não, como eu disse ao senhor, o acerto das palestras não passava por mim, por Palocci, e portanto não passava pela planilha italiana. O que eu fiz foi, de antemão, quer dizer, ainda antes, já sabendo que haveria vários pedidos
e fizemos isso. Eu e o Palocci, pelo menos, não iríamos informar isso ao Lula. Portanto, esse assunto eu nem tenho total certeza se este assunto eu falei com meu pai, mas nós fizemos um débito na planilha italiana de 15 milhões de reais para fazer frente a esse, eu acho que foi 15, mas provavelmente 15, para fazer frente a esses futuros pedidos que eu nem sabia qual era. Então, o senhor não sabia que era um palestra? Na verdade, qualquer tipo de pedido. Na minha cabeça, o que eu tinha combinado com o Palocci foi o seguinte: o que acontece é o seguinte, havia na conta italiana, havia na conta corrente um valor, e no meu combinado com o Palocci, e aí sim, no meu combinado com meu pai, que aí eu não posso dizer como ele tratou isso com o Lula, haveria um saldo que seria alocado para atender as demandas de Lula, principalmente do Instituto Lula. Tá? Porque a gente, na época, quando o Fernando Henrique saiu, os empresários se reuniram e cada um doou um certo valor, inclusive meu pai, para o Instituto da Startup. No caso do Lula, houve um incômodo dele receber esse dinheiro como o Fernando Henrique recebeu. Mas esse dinheiro ficou reservado. E eu disse, e aí eu combinado com o Palocci, foi que não tinha sentido esse dinheiro não sair dessa conta corrente, inclusive porque no nosso entendimento o Instituto Lula fazia parte, digamos assim, do projeto político do PT. Então, para que não houvesse duplicidade, ou seja, para que meu pai não combinasse acerto e não fosse descontado para o italiano, e como eu não tinha domínio dos acertos que meu pai fazia com o todo, eu, a priori, combinei com o Palocci que a gente faria um desconto global de 15 milhões, mas sem avisar ao presidente Lula. Qual foi a diferença entre essa doação para o presidente Fernando Henrique, do Instituto, e do Instituto Lula, que o senhor se referiu? Só para ficar claro mesmo que eu não entendi. O senhor falou que ia fazer diferente? Excelência, esse assunto, eu inclusive tive a oportunidade de falar com o diretor presidente do Paulo Camilo. Na verdade, não deveria haver nenhuma. Mas eu acho que o Instituto Lula meteu os pés pelas mãos nisso aí. Por quê? Qual era a intenção que havia? Vou repetir isso. Quando o presidente Fernando saiu, ele queria fazer o instituto dele, que era totalmente legítimo. Entendeu? Não houve nada de ilícito disso. Reuniu-se. Ele e várias empresas se reuniram. Eu não sei se reuniram, deve me dar um, porque na época isso foi acertado com meu pai também. E nós demos, assim como outras empresas, uma contribuição oficial ao Instituto Fernando Henrique. Ele colocou isso no fundo, que é o que sustenta o Instituto. Extremamente lícito, a meu modo de ver, legítimo, claro. Essa era a ideia. A ideia que havia, que meu pai me comentou que havia, dele, inclusive outros empresários que ele tinha conversado, e pelas minhas conversas com o Palocci, era o que Palocci também defendia, era que se fizesse o mesmo. Ou seja, quando o Lula saísse, iria se reunir e vários empresários iam doar para o Instituto Lula. Acontece que o que me foi passado pelo Paulo Camilo e pelo Palocci e por meu pai foi que Lula estava incomodado de sair da presidência e receber um montante de valor alto, como foi o caso do Fernando Henrique, para sustentar o instituto dele. Isso não foi passado. E por conta disso, acabou-se, enquanto não resolvia como isso ocorrer, ele foi recebendo de outra maneira. Foi recebendo através de palestras, foi recebendo através de doações que foram feitas diretamente, valores que foram descontados da conta amigo. Então, na verdade, eu acho que a origem desses recursos, no sentido seguinte, a intenção era legítima. Só que acontece o seguinte, que depois meteram os pés pelas mãos, porque não quiseram fazer isso de uma maneira totalmente transparente. Certo. No caso do Instituto do ex-presidente Fernando Henrique, foi tudo transparente, não foi nada por... Que eu sei que foi tudo transparente. E no Instituto Lula também foi transparente, nesse início que o senhor está dizendo, não entendi. Aí
é aquela história, não foi tudo transparente, foi uma parte, por exemplo, uma parte foi doação oficial, sim, foi transparente, mas tinha a questão das palestras, aí tem que avaliar qual é a transparência ou não. Mas as palestras que eu entendo foram cobradas e foram de nota fiscal, e tem aquela questão que é objeto de outra ação penal, que é da ação do terreno, que aí sim não foi uma coisa transparente, o terreno do Instituto Lula, mas isso é objeto de uma ação penal que está em Curitiba. Certo, veja bem, o ponto controvertido das palestras aqui é o seguinte, é porque a defesa, a própria defesa mostrou aqui que as palestras existiram, certo? Ele fez as palestras, aqui nós falamos de 2014 de 2010, e o senhor está dizendo aí que foi uma forma de, eu não entendi, né? Não sei, houve um desconto dessas palestras nesses 15 milhões. Eu gostaria de saber o seguinte, por que o senhor está dizendo que não houve transparência nessas palestras? Não, peraí, não foi isso que eu disse assim. Eu disse o seguinte, Desculpa, você não entendi, é mais ou menos só para a gente entender bem a sua... o que o senhor sabe, As palestras, que eu saiba, eram pagas de maneira oficial ao presidente Lula, entendeu? E assim como a gente fez doação ao Instituto Lula, também era transparente, tá? O que eu disse, volto ao final disso, quando foi esse combinado das palestras, me foi passado por meu pai essa impressão que eu tive, de que as palestras tinham o lado, digamos assim, de a gente de fato usar as palestras como relações públicas, mas tinha também, a meu modo de ver, um interesse por trás de ajudar o Instituto Lula, já que não se acertou como seria feita essa doação. Então, é por isso que eu digo que é uma coisa que aí precisa ser esclarecido por meu pai, qual foi o peso que ele deu a cada uma dessas duas questões. Na questão do Instituto Lula, teve sim coisas que não foram transparentes, mas como eu falei para o senhor, são objeto de outra ação penal, que foi a questão basicamente do terreno. O senhor sabe dizer quanto era a palestra? Quanto custava cada palestra para a Odebrecht? Eu acho que era questão de $200 mil, porque disse que esse era o valor que o Bill Clinton cobrava. Foi isso que me foi, eu acho, transmitido para Alexandre. Só para deixar claro para o senhor o seguinte, as palestras eram pagas pelas empresas, pelos nossos diretores dos países que contratavam, eram pagas, tá? O que eu disse para o senhor é o seguinte, para que a gente não pagasse em duplicidade, ou seja, o pessoal estaria pagando oficial, mas para que depois, como eu tinha aquela conta amigo, eu fiz esse débito anterior, que foi o débito que ele simplesmente chegou no valor. Então, é como se eu não tivesse que pagar duas vezes. Como as palestras estavam sendo pagas, esse valor tinha sido previamente descontado da planilha. Isto, numa conversa minha com a Palocci e sem o presidente Lula saber, ou pelo menos de minha parte. Tanto que neste assunto do desconto, eu nem tenho certeza se esse assunto específico eu falei com meu pai. Certo. Mas esse desconto desses 15 milhões ficou na planilha? Tá bem? Como é que ficou na planilha esse desconto? O senhor sabe ficou na planilha e tem e-mails que corroboram isso. Certo. E tem algum e-mail que faz referência às palestras? Tem, mas nenhum que, a meu modo de ver, eu não lembro nenhum que caracterize nada de ilegítimo. Então, como eu disse, as palestras tinham sim uma intenção legítima, que era de relações públicas. Agora, havia também por trás, no meu entendimento das conversas do meu pai, a intenção de ajudar também o Instituto Lula. Relações públicas em que sentido? Porque aqui, olha, veja bem, aqui está tendo uma acusação contra o ex-presidente Lula de corrupção e outra de tráfico de influência. Então são várias, aqui nesse processo, o ex-presidente Lula está sendo acusado de vários delitos, né? Então, uma delas é em lavagem de dinheiro. No caso das palestras, eu acho que essa daqui, de que teria havido, essa palestra teria havido lavagem de dinheiro. Eu não quero, assim, para testemunha, a gente não pode
ser muito técnico, né? Que o senhor responde pelos fatos, mas eu gostaria de... A pergunta é essa, mais exatamente sobre essas palestras. O que é essas relações públicas que o senhor fala? O que o senhor quer dizer com isso? Excelência, eu não acho que teve lavagem de dinheiro nas palestras. Eu acho que as palestras eram pagas com nota fiscal e tudo mais. Quando eu disse a questão das relações públicas, era porque o Lula tinha uma imagem extremamente positiva na América Latina. Acho que tinha e tem em alguns países extremamente positiva na América Latina e na África. E, portanto, qualquer empresa, e não era só a gente que fazia isso não, várias empresas, inclusive de outros países, ao levar Lula como palestrante para esses países, estava fazendo relações públicas nesses países. Mas os senhores ganhariam alguma coisa nesses países, economicamente, assim? Não, relações públicas, é como eu disse, não foi só a gente, eu acho que foram umas 40 ou 50 empresas que levaram. A gente, como as empresas não trazem muitas vezes o ex-presidente dos Estados Unidos para o Brasil para fazer uma palestra em relação, e não ganha nada, basicamente ganha relações públicas. Nós levávamos Lula porque Lula de fato tinha uma imagem, e tem, eu acho, em muitos países, extremamente positiva. E ao fazer isso a gente fazia uma relações públicas naqueles países. Antes de ele, aqui tem um crime de corrupção, antes de ele sair quando ele era presidente da República, nesse caso aqui envolvendo a empresa do senhor Taiguara Rodrigues, ex-CG do Brasil, o senhor sabe dizer se foi tratado com o presidente Lula alguma coisa nesse sentido antes da saída dele da presidência da República, sobre esses contratos, sobre o contrato lá em Angola, da ex-CG do Brasil? Eu sei que é uma complementação que o doutor Daniel já fez, eu só queria mais esclarecimentos, porque nós estamos com esse delito aqui, que ele está sendo acusado. O senhor sabe dizer, o senhor tratou disso, o Alexandrino tratou, o seu pai tratou, de que modo isso aconteceu enquanto ele estava na presidência da República? Excelência, esse assunto da contratação do Silvinho, eu nem soube através do meu pai. Então, o que eu soube foi através de Ernesto e, posteriormente, Alexandrino. Pela dinâmica que eu conhecia da relação de meu pai com Lula, eu acho que o que basicamente aconteceu foi o pedido do presidente Lula, como ele fez vários, tá? Ou para Alexandrino ou para meu pai. E meu pai, por conta da relação que tinha com o Lula, atendeu. Esse, pelo menos, é meu entendimento. Agora, eu não posso afirmar com certeza. O senhor sabe dizer como é que era feito o pagamento para a ex-CG nesses contratos? Não tenho. Eu imagino que, como qualquer outro subcontratado, eu acho que não deve ter tido nenhuma diferenciação. Certo. O que representava, se tiver correta aqui essa afirmação do Ministério Público, ou aproximada, em 17 contratos, 20 milhões nesse período em que a ex-CG ficou, que era um volume muito pequeno para a empresa, ou era um volume considerável nesses contratos? Ou o senhor tem conhecimento? Não tem problema. Eu acho que 20 milhões seria um valor bastante razoável. Um valor eu não sei se, assim, eu estou considerando aqui essa afirmação do Ministério Público de 20 milhões dos 17 contratos. Não sei se isso está correto. 2009 a 2015, né? É que essa afirmação de que eu aceitei com Lula, essa acusação, essa parte, não tem nem pé nem cabeça. Me desculpe, Excelência. Essa parte aí, desculpe aí o doutor, mas a verdade é que essa questão de 20 milhões, por exemplo, isso é mais muitas vezes do que a gente lucrava em vários países. É que eu não consigo ver nessa questão, não é só eu não conhecer, é que eu não consigo imaginar meu pai acertando qualquer coisa com o presidente Lula por conta de contratos. Eu não consigo enxergar isso, entendeu? Não é nem questão só de eu não saber, é que eu não consigo enxergar nesse caso. O senhor sabe dizer qual era, só para nós finalizarmos, a relação do senhor Alexandrino com o ex-presidente Lula? Como é que era? Como é que ele ficava
diretamente? Qual o período? Por que tinha o senhor Alexandrino nessa relação com o presidente Lula? O senhor pode dizer, esclarecer mais ou menos isso? Alexandrino era a pessoa que desde a década de 90, porque a relação com o presidente Lula se iniciou na petroquímica. Então, Alexandrino sempre foi a pessoa, digamos assim, que acompanha, a principal pessoa que acompanhava meu pai nas conversas. E ele sempre teve, então, uma relação pessoal. Eu não acho que talvez uma relação de amigo, mas uma relação pessoal com o presidente Lula. E meu pai, então, ele sempre usou, não só meu pai, como todos nós, quando precisávamos fazer alguma nota, chegar ao presidente Lula, isso era muito comum, todos nós, de certo modo, usávamos Alexandrino para fazer chegar alguma nota, alguma ajuda à memória, para o presidente Lula. A impressão que eu tenho é que durante o governo, enquanto o presidente Lula era presidente, até por uma questão da formalidade do posto, quer dizer, aí, durante esse período, de 2002 a 2010, eu acho que a relação mais direta foi com o meu pai. Eu não sei se Alexandrino participava das conversas de meu pai com o Lula. Depois... Eu dei uma parada. Eu consegui voltar.